Boa noite, Jaque, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Esperar mais uns minutinhos aí, acho que o pessoal deve estar conectando, né? Já estou vendo aqui o bate-papo aqui, tem algumas pessoas já, acho que mais uns 2 minutinhos a gente consegue iniciar. Perfeito. Bom, hoje é o nosso terceiro módulo, né, da trilha do conhecimento. Passamos aí já por 2 etapas e vamos que vamos. Exato. É um tema, eu estava refletindo aqui, já que antes de me apresentar, né, para quem está aí e não me conhece, meu nome é Lucas Marques, eu sou líder de contas, de grandes contas da Prodap, né? Atuo no Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, aí com o Celso agora, que é nosso cliente também, né? Casale com a Agropecuária Integração. E é uma honra participar aqui com vocês dessa live de um tema que a gente roda muito confinamento e vê muito pouco se discutir dentro de confinamento sobre equipamentos, né? Hoje você vai conversar com qualquer pessoa de confinamento, você vai falar sobre nutrição, sanidade, genética, né? Mas equipamento é algo que é pouco falado e de suma importância. A gente que está na ponta sabe a diferença que faz um manejo bem feito dentro de uma manutenção preventiva, usando a tecnologia de fato de equipamento. Então vai ser muito legal aí abordar tanto o Mário quanto o José Geraldo com as experiências aí de vocês, né, dos equipamentos da Casale, falar um pouquinho aí o que pode trazer de benefícios e melhorias aí dentro do contexto geral dos confinamentos. Então, vai ser bastante legal, acho que vai ser bem proveitoso. É isso aí, show de bola. Com certeza vai ser muito bom. Temos bastante inscritos aí, o pessoal está entrando. A gente já vai dar o início formal aí para a nossa noite. Mas é muito interessante que muita gente pensa no confinamento, como no equipamento, como algo. Depois pensa em toda a estrutura, né, do confinamento, e depois vai pensar, nossa, eu realmente preciso ver sobre equipamento. Então, às vezes é um segundo passo, e na verdade o resultado que os equipamentos podem trazer para o confinamento são enormes, e tem que se planejar também em relação a isso, porque às vezes, né, numa região X, você pode ou não pode ter um tipo de equipamento, dependendo da sua matéria-prima, falando especificamente de misturador, né, ou até pensando aí, vou fazer compostagem ou não, preciso de um equipamento para isso, entre outros, né, então acho que tudo tem que ser desenhado na estratégia inicial aí do confinamento. Por isso que a gente está aqui hoje, né, Lucas? Foi um tema Perfeito, muito importante aí para a nossa live de hoje. exatamente. Acho que vai estar. É um tema igual eu comentei, pouco se fala, mas de total aderência, né? E o confinamento, ele está. Pensar no confinamento, é lógico que hoje a gente tem tecnologia de equipamentos para tratar pasto, né? Com essas novas tecnologias, mas vou falar de forma geral, o confinamento, a gente sabe o quanto impacta aí a tecnologia e os equipamentos na ponta no desempenho dos animais, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito focadas ali na nutrição, nutrição, né? O gado não desempenhou é nutrição, o gado não desempenhou é nutrição. Sempre é a nutrição que leva a culpa, mas assim, tem um monte de coisa por trás disso que precisa ser visto com carinho e máquinas e equipamentos realmente é algo que, né, de total relevância, né? Não adianta nada a gente tem que ter uma meta de distribuição de ração por baia, por curral, sendo que o nosso equipamento não funciona, não pesa, como que a gente vai saber se realmente o boi está comendo aquilo que o nutricionista está formulando lá na ponta? Então, acho que é isso aí. Então, acho que o evento vai ser bem legal aí, e na condição do Mário e do José Geraldo aí, vai ser, como fala em Minas, né, fora de base. É isso aí. Muito bom, beleza. Tá 19 h bom. 05 como padrão aí, acho que a gente pode dar início, né, à nossa noite. Gostaria aí, formalmente agora, boa noite, pessoal, dar as boas-vindas para todo mundo. Essa é a trilha do conhecimento, dando continuidade, terceiro módulo. Estou muito feliz de estar aqui novamente hoje à noite com vocês, hoje com meu parceiro Lucas,
E eu gostaria, primeiramente, de me apresentar, né? Eu me chamo Jaqueline Casale, sou zootecnista pela Unesp de Botucatu e estou hoje como diretora da Casale Equipamentos. Bom, apresentando brevemente a Casale, né? Nós somos uma empresa brasileira, especialistas em máquinas para pecuária, e a gente está sediado aqui em São Carlos, São Paulo. Nós temos 57 anos de história, e hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ver um pouco mais sobre as nossas tecnologias, né? Vocês vão entender com mais profundidade como utilizá-las no confinamento e como agregar valor ao seu negócio com elas. Mas antes disso, gostaria de chamar o Lucas Marques, né, da Prodap, meu companheiro dessa noite aqui, para dar as boas-vindas e se apresentar aí a todos. Lucas? Bom, beleza, Jaque. Pessoal, boa noite a todos aí. Meu nome é Lucas Marques, eu sou zootecnista também, né, formado igual a Jaque na Unesp, né, nossa tão querida universidade aí. Estou na Prodap aí há quase 10 anos, né, atuo basicamente nos grandes projetos da Prodap, focado em confinamento, cria, recria, engorda. E essa live aqui que a gente tem feito, a Trilha do Conhecimento com a Casale, está sendo muito legal, muito bacana, porque é uma forma de a gente difundir um pouco de conhecimento para todos os pecuaristas aí que querem se aprimorar, né? A Prodap, para quem não conhece, ela ainda é uma empresa focada em serviço, nutrição e tecnologia, então a gente usa esses 3 pilares para poder levar resultado para o campo, né? E estamos aí também há muito tempo no mercado, temos indústria hoje de nutrição em Barra do Garças, aqui na região do Vale do Araguaia. Acho que o Lucas caiu, né, pessoal? Maravilha. Eu vou dar continuidade aqui até o Lucas retornar. Bom, fazendo um pouco de retrospectiva da Trilha do Conhecimento, então, em janeiro a gente teve nosso primeiro módulo com o Fabiano Tito Rosa, do Frigorífico Minerva, o Lucas Rabelo, da Prodap, falando um pouco de estratégias de confinamento, mercado. Foi um módulo muito interessante, tivemos um recorde aí de inscritos, 500 inscritos, foi muito legal. Em fevereiro, a gente teve o segundo módulo com o Sérgio Ribas, da SBC, e o Fernão Zancaner, pecuarista da Pagrisa, lá do Pará, falando sobre protocolos de certificação e novos mercados. Também foi muito bacana. E lembrando que quem está aqui hoje, quem se inscreveu hoje também e não participou dos outros, está disponível na plataforma as demais lives, né, dos outros módulos. Então, essa trajetória vai ser possível aí de ver, retomar conteúdo quando vocês quiserem. E hoje, então, né, já estou me sentindo bastante em casa. Eu estou em casa, estou me sentindo em casa aqui com vocês. Eu tenho a honra de compartilhar essa tela aqui, essa sala, com o Mário, além de meu irmão, né? Ele é o atual presidente da Casale Equipamentos. É um prazer tê-lo aqui, Mário. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui junto com você, Jaque, essa noite. A nossa terceiro módulo da Trilha do Conhecimento. Muito bom, obrigado pelo convite. Obrigada a você. E também chamar o Zé Geraldo, nosso parceiro da Cooper Citrus, ele é atual diretor comercial de máquinas da Cooper Citrus. Zé, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jaque, boa noite, Mário, Lucas, a todos vocês aí, a todos os nossos que estão nos assistindo, nossos clientes, amigos aí, cooperados, né? Eu sou o diretor, meu nome é José Geraldo da Silveira Mello, eu sou o diretor comercial aqui na Cooper Citrus. Eu iniciei aqui há 42 anos, vi essa cooperativa com 4 lojas e hoje 1.000 e poucos cooperados e atualmente mais de 70 lojas, com 38.500 cooperados, dos quais 24 mil são pecuaristas. E dizer a você, Mário, e a Jaque, estou muito grato em poder aceitar esse convite e dizer como é bom você ter bons parceiros que ambos levam a todos vocês, pecuaristas, a melhor solução integrada, com a melhor tecnologia, mas, sobretudo, o nosso compromisso de cada vez mais estar próximo de vocês
e contribuir no seu processo produtivo. Conte conosco sempre, viu, Mário e Jaqueline. Obrigada, Zé Geraldo. Obrigado, Zé Geraldo. Boa noite. Boa noite a todos aí. Bom, e para iniciar a nossa noite, né? Acho que o Mário já pode ficar na tela. Eu vou chamá-lo aí para a gente começar a falar sobre o nosso tema, que é como a escolha do equipamento influencia nos resultados do confinamento. Vou apresentar brevemente o Mário. O Mário, como eu já mencionei, ele é atual CEO da Casale. Ele é engenheiro de produção mecânica pela USP aqui de São Carlos, pós-graduação em gestão estratégica e finanças corporativas. Além de entrar na Casale em 2011, ele atuou por 6 anos antes em outras organizações, como a Eaton da Itália, a RIMA na Itália, HSBC e Itaú BBA em São Paulo. Bom, na Casale ele atuou em diversas áreas, sendo que a última função foi a de diretor de operações e tendo assumido a presidência em agosto de 2020. Mário, seja muito bem-vindo, a sua apresentação já está na tela. Vamos lá, 15, 20 minutinhos, né? E aí depois a gente segue com o Zé Geraldo. Seja bem-vindo, obrigada. Combinado. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui. Eu vou direto ao ponto, porque a gente tem pouco tempo, né? É um espaço curto. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente essa noite, né? E mandem perguntas aí que depois no bate-papo a gente vai responder, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, a gente hoje então vai falar da questão da escolha certa dos equipamentos em relação à lucratividade do confinamento. Então, é claro que nós vamos falar em geral, mas também focado na Casale, que é o que eu conheço, é o que eu posso dar de exemplo, né? E aí a gente vai procurar falar de questões, pessoal, que tenham a ver com a escolha de equipamentos em geral e questões específicas também do nosso principal produto, que é o misturador de ração, tá? Então, a questão que o Lucas comentou mais cedo, né, é que geralmente, dentro de um confinamento, se discute muitos pontos que são do dia a dia do confinamento, e o maquinário se discute pouco, porque é uma decisão que acontece a cada muitos anos, né, que você, claro, depende do nível de crescimento da operação, mas ela acontece de tempos em tempos, enquanto que nutrição, rotina do confinamento, a gestão operacional, pessoas é todo dia, né? Então, é claro que é mais comum as pessoas terem muito mais prática de discutir manejo, nutrição, do que equipamento. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho do nosso olhar em relação a essa decisão tão importante dentro de um confinamento, dentro de uma operação pecuária, tá? Então, vamos falar primeiro da questão do projeto logístico e custos operacionais, né? Então, a questão de definição é sempre, claro, visando o longo prazo, porque como nós estamos falando de um equipamento, e o equipamento ele dura bastante tempo, né? A gente fala uma máquina nossa, geralmente, pelo menos 15 anos, né? A gente conhece máquinas dos anos 80 que está funcionando ainda, né? Então, claro, depende muito do nível de manutenção de cada um e do quanto que quer reformar, enfim, mas a máquina dura muito tempo. Então, é claro que essa é uma decisão de longo prazo. Então, para fazer uma escolha de longo prazo, é preciso fazer muita conta e vislumbrar essa operação no longo prazo para que você faça a melhor decisão. Então, no caso do misturador, especificamente, a gente tem 3 tipos de misturador, digamos assim, de formas de logística do misturador, né, que é o tracionado, por trator, o equipamento em caminhão e o equipamento estacionário junto com o distribuidor, né? Então, isso, dependendo do tamanho da sua propriedade, ela vai fazer mais sentido a decisão por um ou por outro, né? No caso, o caminhão, você consegue ter uma agilidade bastante grande, um equipamento que você faz a mistura e a distribuição já ao mesmo tempo. O sistema estacionário, ele depende de ter um distribuidor, a gente tem o feeder, né, que é uma máquina que também vai montada em cima de um caminhão para fazer a distribuição. Então, você tem um investimento um pouco maior, uma vantagem de ter uma operação da mistura 100% controlada e parada, né? Então, isso é uma preferência de alguns, né? E no caso da máquina tracionada, quando você opta por ter um trator,
e aí você não está imobilizando um capital maior para o seu, na sua operação. De repente, você vai operar 3 meses, no ano apenas 4 meses, e pode não valer a pena você ter um equipamento no caminhão, porque aí você está com o caminhão imobilizado no investimento, né? Então, essas decisões a gente busca sempre ajudar a fazer conta, a entender a operação logística para tomar a melhor decisão. E aí também, dependendo da sua operação, existem opções para semi-confinamento, por exemplo, um misturador que já vai para o campo para fazer a distribuição no campo. Então, no caso aqui, um rodado tandem, né, por exemplo, que nesse caso aqui eu estou mostrando o kit SC, né, de suplementação a pasto Casale, a bica de descarga, que ela é regulável, né, você consegue aumentar a distância. Então, isso daqui, é claro, tem a ver com a sua logística, porque, de repente, se você compra uma máquina que tem uma bica curta e você vai operar num local, você vai operar no pasto, onde tem águas e vai formar barro ali do lado, você pode atolar a máquina, você pode até, de repente, tombar a máquina se ela não tiver um rodado tandem. Então, é importante essa decisão, esses detalhes, né, para a sua logística funcionar legal, né? E aí, eu gosto muito de falar da questão do dimensionamento do equipamento, né? Porque é aquela coisa, aquilo que eu comentei mais cedo, a decisão, ela é uma decisão de longo prazo, né? Então, se você não faz a conta do custo operacional versus o investimento que você faz ao longo dos anos, você tá tomando uma decisão com apenas uma informação, que é o valor do investimento do equipamento, enquanto que o custo operacional, muitas vezes, é muito maior do que o do investimento do equipamento em si, a amortização, a depreciação desse equipamento. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né, de dimensionamento de misturador para explicar como é que a gente busca fazer essa conta, né? Então, um exemplo aqui, um confinamento de 2 mil animais, considerando 15 quilos de ração por dia, né, de ração total por dia, portanto, um alto grão aí, bastante concentrado, né? E aí nós estamos considerando, então, para fazer o cálculo do volume, seriam 30 mil quilos por dia, considerando aí 370 quilos por metro cúbico de média, de densidade, nós estamos falando aí em 81 metros cúbicos por dia de ração a ser distribuídos. E aí, então, com base nessa quantidade, você vai entender o quantas horas por dia que você vai trabalhar com o equipamento. E, claro, dependendo da capacidade do equipamento, você vai ter que fazer mais ou menos viagens, certo? E aí, é claro, isso aqui é considerando a sua situação atual, é claro que você pode também vislumbrar crescimentos, já pensar num equipamento, imaginando o crescimento que você vai ter para frente, a sua demanda para frente, mas vamos considerar aqui, portanto, uma demanda estática de 2 mil animais, certo? Então, a gente vai comparar a quantidade de horas por ano que você vai trabalhar com cada equipamento e o custo dessa hora, né? Porque o custo da hora de operação, você tem a hora do óleo diesel, você tem a hora do operador, que muitas vezes não é colocado na conta, mas custa bastante caro. E se ele está lá focado no misturador, você está com ele, você não está com ele disponível para fazer outras coisas dentro da propriedade, muitas coisas que são importantes para a rotina, inclusive do confinamento, como a gente vai falar. Então, aqui a gente considerou, por exemplo, R$ 22,00 por hora, né, considerando com encargos, um salário de R$ 2.500 por mês, no caso, sem encargos aqui. A hora do óleo diesel, considerando aqui 8 a 13 litros por hora, a gente considerou aqui em torno de R$ 30,00, e um tempo de ciclo de carga e descarga por misturador, tá? Pessoal, isso aqui é um exemplo, claro que em cada propriedade a gente precisa saber os números reais para fazer a conta, tá? A gente está trazendo um exemplo aqui apenas para exercitar esse cálculo e mostrar como que a gente pode tomar uma decisão mais bem embasada em dados, em números, né? Então, todos eles aqui a gente está trabalhando com 30 mil quilos por dia, e no caso aqui, dependendo da capacidade do misturador, a gente vai ter mais ou menos cargas por dia. Então, considerando aqui, nós temos 6,5 metros cúbicos, né, um misturador de 6,5, de 11 e de 17,5 metros cúbicos, né? E no caso aqui, então, quantos quilos por trato que ele vai fazer? Uma continha simples aqui. E aqui uma estimativa, né, uma referência de minutos por ciclo de carga e descarga.
Claro que você vai aumentar os minutos conforme o tamanho do equipamento, que você vai demorar mais para fazer a distribuição. No entanto, a carga e a descarga, o tempo de setup, que a gente fala, né, aquele tempo para você fazer a locomoção do trator, da pá-carregadeira, etc., muitas vezes ele é muito parecido. Então, isso faz com que você, quando você pega um equipamento menor, você gaste muito mais tempo do que, proporcionalmente, por metro cúbico, do que um equipamento maior. Então, no caso aqui, a gente vai fazer uma conta de 13, 8 e 5 cargas por dia, né? E aí, aqui a gente faz essa conta, né? A gente está simplificando aqui, no caso, nós não estamos colocando o custo da manutenção, tá? Então, aqui a gente fez um tempo, horas por dia de operação do misturador, né? Como que a gente fez? Considerando esse número de cargas, vezes os minutos por carga, então a gente viu quanto tempo que você vai operar com cada um desses misturadores, dependendo do tamanho dele. E aí a gente estabeleceu aqui, então, o custo estimado, né, nesse exemplo aqui, R$50 por hora de operacional nesse de 6,5, 52 no de 11 e 55 no de 17,5, né? Então, é claro que também a demanda de óleo diesel aumenta no misturador maior, né, porque você tem um trator com uma potência maior, então você tem que fazer todas essas contas para, no final, verificar qual que é o valor que você vai gastar no seu custo operacional. Nesse exemplo aqui, então, portanto, a gente considerando apenas 10 dias de confinamento, claro que hoje em dia a maior parte dos confinamentos estão trabalhando mais dias ao longo do ano, isso vem aumentando, né? Mas considerando aqui nesse exemplo apenas 110 dias, tá, no ano, a gente, então, qual que seria o custo operacional por dia, né, para operar com essas máquinas? Então, você vê que o custo operacional por dia ele é menor conforme é maior o tamanho da máquina, porque você gasta menos tempo, principalmente do seu operador, né? E o custo do óleo diesel aqui também a gente está fazendo por hora, né? Então, você aumenta a escala, você diminui o custo operacional. Esse que é o ponto que a gente quer mostrar aqui. Quando a gente considera 15 anos, né, considerando que uma máquina vai durar 15 anos e coloca esse cálculo, a gente percebe a diferença enorme que dá nas contas, né? Então, de um equipamento de 6,5 para 11, nós estamos falando em R$210 mil a mais ao longo desse tempo. Claro que nós estamos falando isso em dinheiro de hoje, né, pessoal? Valor presente, certo? Sem considerar inflação, nem aumentos de custos, etc., né? No caso aqui, considerando uma comparação entre o de 11 e 17,5, 136 mil. E no caso do 17,5 pro 6,5, deu 346 mil a menos. Então, vejam a diferença, né, ao longo dos anos. Aqui nós estamos falando de 680 mil quase de custo operacional para 332 mil de custo operacional ao longo dos anos. A hora que você soma isso com o valor do equipamento, fica bem claro qual que vai ser a melhor decisão, né, de tomar, isso só considerando o aspecto financeiro, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais de outras consequências dessa decisão em relação ao misturador. E a gente gosta sempre de falar, né, que o misturador é o coração da operação de um confinamento, né? Ele está bombeando o sangue para o corpo, ou seja, ele está bombeando a ração para os animais comerem. Então, toda essa operação do seu confinamento depende desse misturador. Então, você já fez a conta, né, da importância que tem para o seu negócio um equipamento como esse? Então, ao longo dos anos, quanto de ração passa por dentro dele? Imagina 15 anos de ração, quanto que você gasta de ração por ano? Então, quanto que está passando dentro do misturador? O valor em animais que são alimentados por ele ao longo de 15 anos, né? E qual que é o seu investimento total, né, que você tem nessa operação? E quanto do lucro, portanto, que depende de um equipamento tão importante que está no centro da operação sua, né? Então, por isso que a gente gosta sempre de lembrar da importância de ter um misturador extremamente confiável e de fazer uma manutenção muito boa dele, porque muito do seu lucro depende de uma boa operação no misturador, né? E aí, a questão da rotina operacional, o quanto que o equipamento vai influir na manutenção da sua rotina operacional, de você conseguir manter a sua rotina sempre igual, né? A gente cansa de ouvir isso, eu sou engenheiro, não sou zootecnista, mas a
a gente ouve direto essa questão, né, do que o animal gosta de rotina, ele precisa de rotina, ele tem que comer todo dia no mesmo horário, a mesma comida, se for mudar a comida, que seja de uma forma gradual, porque o animal precisa de rotina. Então, isso reduz muito o estresse do animal, permite melhor consumo, controle do consumo, evita essa oscilação, ajuda a manter o ganho de peso programado diário, reduz perda com sobra, padroniza as atividades diárias. Então, para isso, é claro que você precisa ter um equipamento confiável, né? E aí, falando de mão de obra, tempo disponível para as tarefas rotineiras do seu confinamento, considerando o tempo para surpresas que não afetem a rotina do confinamento. Então, quer dizer, se você tem o seu operador tendo que trabalhar 8 horas por dia em cima de um misturador, qualquer coisa que vai acontecer, que acontece na operação, ele não tem um tempo extra para surpresas, né? Então ele vai mudar o horário de alimentação dos animais. Agora, se ele tem, por exemplo, 4 horas intervaladas durante o dia para fazer essa operação, se tem surpresas, você consegue ter tempo para ajustar e não mudar o horário de alimentação de cada coxo, né? Então, falando aqui a questão da acuracidade da dieta e qualidade da mistura, né? O boi tem que comer todo dia a mesma coisa, certo? Então, a gente tem que ter uma busca incessante para que a dieta formulada seja a mesma que seja fornecida e que seja a mesma que seja consumida, certo? Claro que isso é uma busca constante, você não consegue ter 100% isso, é claro, mas essa é a importância de uma operação muito boa com a sua mão de obra, uma precisão de balança eletrônica, um misturador que faça uma mistura efetiva e que não faça uma mistura só daquela mistura que você pega na mão e vê, poxa, está bem misturado, mas que você pega do começo, no meio, no fim e sempre está bem misturado e igual, né? Que não pode mudar o quanto, ao longo do coxo, a qualidade dessa mistura, o quanto de volumoso de ração que tem. Isso é extremamente importante para que você tenha paz dentro do seu do coxo, né, que os animais não estejam brigando para um local que tenha mais ração do que outro, por exemplo. Então, essa importância da homogeneidade da mistura, né, a garantia do fornecimento da dieta que for efetivamente formulada, né. Então, isso você, claro, precisa trabalhar além do misturador com a sua equipe, né, muito bem. E aí a gente fala muito da questão da disponibilidade da máquina, né, porque você precisa ter a disponibilidade para garantir esse tempo, essa disponibilidade vai garantir que você consiga ter a rotina, né, a rotina dentro da operação. Então, daí a importância da manutenção preventiva, da experiência da mão de obra utilizada, não ficar trocando o operador direto. Se você trocar o operador, muito provavelmente os animais vão sentir, né? Então, de você ter uma equipe sempre com treinamento constante, né? Enfim, e trabalhar com aqueles conceitos de meta, né? Quanto preciso está sendo o carregamento, quanto preciso está sendo o descarregamento, isso é muito importante, né? Então, você tem o trabalho de fazer checklists diários de manutenção preventiva, você pode fazer checklist semanal, mensal, isso é extremamente importante dentro do confinamento, né? Para você não ter parada de máquinas, e não, claro, não só misturador, nós estamos falando de todas as máquinas que estão envolvidas dentro da operação, desde a fábrica de ração, as colhedoras de forragem, enfim, tudo precisa estar funcionando em ordem, senão você quebra a rotina e aí é prejuízo na certa, né? Então, no caso do misturador, a gente sempre aconselha uma máquina reserva, né? Uma máquina para você, para usar em emergências, porque é aquela velha história, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, né? Por quê? Porque, de repente, o operador errou alguma coisa, ou não viu que tinha um toco ali no meio da silagem, colocou, e aí quebrou a máquina, essas coisas podem acontecer. E se você não tem uma máquina reserva, de novo, você sai da rotina, porque você não tem agilidade para fazer aquilo acontecer, continuar com a operação. Bom, então aqui a gente sempre recomenda que a máquina reserva seja usada pelo menos uma vez por semana, porque você garante que ela está funcionando e com a manutenção feita. Se você deixa a máquina reserva lá parada, ainda mais você tem uma máquina Casale, que nunca quebra, aí de repente um dia quebrou, você vai pegar a máquina reserva, a chance dela estar sem óleo, com a corrente seca, enfim, sem calibragem na balança é grande, e aí você vai ter um problema de rotina novamente. Então é bom sempre você ter uma máquina que você use constantemente para garantir que ela esteja em ordem, né? E aí a questão que eu estava falando dos funcionários, né, de você
trabalhar para ter uma equipe comprometida, com matriz de funcionalidade, né? Ou seja, as pessoas conseguirem fazer diversas coisas dentro do confinamento, de forma que faltou um, o outro pode ir lá substituir, né? Eu aconselho até fazer aquela a matriz mesmo visual, colocar um mapa, um painel de gestão visual e as pessoas saberem que elas precisam se desenvolver naquilo lá e ver quem que é a pessoa que pode treinar, por exemplo, o operador do misturador. Quem que pode treinar, quem pode operar, né, e quem ainda está aprendendo, né, precisa ter supervisão. Então, você constrói essa matriz para todas as suas operações dentro do confinamento e busca ter a equipe toda multifuncional. Né? E aí a questão do treinamento, liderança, aquilo que a gente já falou da remuneração. Né? A importância do folguista ser tão bom quanto oficial, porque senão, no dia do folguista, o que acontece? A máquina vai quebrar. Né? Então, por isso da importância de todo mundo ter um bom treinamento. Tá? Eu vou passar 2 minutinhos só do meu tempo, pessoal, já está acabando aqui. Por fim, a questão da importância do misturador em relação à qualidade de mistura. A gente fez um experimento na APTA, e no caso a gente utilizou leite, né, para verificar a importância da qualidade de mistura. E aí a gente viu que quando a gente utilizou um Rotor Mix Mini, no caso RM16, uma máquina de 1,6 metros cúbicos, comparado a um outro misturador, que a gente chama de tombador, que é um misturador mais simples, ele deu uma diferença de 12% no ganho de peso na produção do leite, no caso aqui. Né, e quase 14% em gordura. Né, no caso aqui está demonstrando a saúde dos animais, o aproveitamento que esses animais estão tendo em relação ao alimento. Então, isso mostra a importância de você ter uma boa qualidade de mistura. Isso você pode avaliar tanto através do pen state, que é aquelas peneiras que são muito práticas de usar no campo, né? E aí você pode avaliar pelo tamanho das partículas, e você pode ter essa peneira na sua fazenda e verificar como é que está a qualidade ao longo do coxo, inclusive, né? Pegando em vários locais, desde o início da distribuição do misturador até o final, precisa estar muito próximo, né? Você tem que estar dentro de uma estatística ali de proximidade para que os animais estejam, de fato, se alimentando daquilo que eles devem. Você pode também recorrer para uma análise químico-bromatológica, né? Tem diversos laboratórios que fazem isso, existem equipamentos também como o NIR, que você pode ter equipamento tanto remoto quanto na sua fazenda para fazer essa análise da qualidade da mistura. Né? E aí, então, a gente faz uma conta, né? Quanto que custa 12%, né? Quanto que isso pode reduzir em custo, né? 12% a menos de dias no coxo, né? Porque se você tem 12% a mais de ganho de peso, você tem 12% a menos de dias no coxo. Então, considerando uma diária de R$8, com 2.000 bois, são R$208 mil. Né? Então, por isso que a gente sempre frisa, né, que misturador de sistema similar nem sempre tem a mesma qualidade de mistura. E aí o barato pode sair caro, certo? Se você não tem confiança na qualidade de mistura, então você tem uma diferença você pode ter uma diferença bastante importante no que diz respeito ao gasto que você está tendo para conseguir engordar os animais, né? E por fim, então, falando ainda da escolha, né, do equipamento, você tem diversos tipos de misturadores, né? A Casale veio trazendo tecnologias de fora em relação a misturadores desde 1984, né? A empresa começou em 1984 com misturador, né, a convite da Embrapa. Então, a gente fez a primeira misturador da América Latina e, desde então, o meu pai, na época, né, ele começou a desenvolver uma linha de produtos focados na pecuária intensiva. O misturador é o principal deles. Então, depois desenvolveu a máquina vertical, né, uma máquina para trabalhar com fibra longa. Depois veio a Rotor Mix, né, que foi uma parceria com a Rotomix americana, no ano de 2000. Né, eles nos procuraram querendo adquirir a nossa tecnologia da máquina de 3 roscas, a Total Mix, e na época meu pai negociou com eles a troca da tecnologia. A gente, então, forneceu a tecnologia da máquina de 3 roscas para eles fabricarem nos Estados Unidos e recebemos a tecnologia da máquina de rotor para fabricar no Brasil. Né? Então, desde então, a gente passou a fabricar toda a linha da Rotor Mix e passou a desenvolver o produto para condições brasileiras e, claro, melhorá-lo.
deixar o produto melhor, com uma qualidade melhor de mistura. A gente fez diversas mudanças, como o Rotoflex Eco, né, que é uma exclusividade da Casale, enfim, são diversos tipos são diversas melhorias que a gente foi fazendo ao longo dos anos, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, pessoal, a gente está à disposição, toda a nossa equipe, para ajudar você na sua decisão, para fazer as contas, para tomar a melhor decisão, para que você tenha os melhores resultados aí na sua operação, tá bom? Vou passar, então, a palavra para Jaqueline. Eu agradeço, desculpem ter passado um pouquinho do tempo. Muito bom, Mário. É muita informação, né? Eu acho que tem muito conteúdo bacana aí que dá para as pessoas se aprofundarem. E, de novo, legal que essa live está gravada na plataforma, então quem quiser saber mais detalhes pode assistir com mais calma também, e entrar em contato com qualquer um da nossa equipe para auxiliá-los aí. Mário, eu vou fazer duas perguntinhas rápidas antes de passar para o Zé Geraldo, que o pessoal fez aqui no chat, que eu acho bem legal de compartilhar nesse momento. Uma delas é: quais são os pontos-chave para garantir a vida útil de um misturador para durar, né, 15 anos, a vida útil em 15 anos? E antes de passar a palavra para você, eu queria até fazer uma provocação, né, porque pode ser bom, mas pode não ser, né? Como que a gente vai acompanhar o que tem de tecnologia boa aí disponível? Porque todo ano a gente está fazendo uma inovação, fazendo uma melhoria em produtos, pode ser até pequena, mas que acaba tendo uma consequência muito boa no campo, falando até de eficiência operacional, e como que o produtor vai acompanhar isso, né? Avanço tecnológico versus durabilidade, e como que faz para durar 15 anos uma máquina? Legal, excelentes perguntas. Bom, em relação à durabilidade da máquina, claro que depende muito da qualidade dos componentes que essa máquina possui, né? A gente procura utilizar componentes de primeira linha, materiais de alta qualidade, para que você tenha durabilidade e, claro, um bom projeto técnico que de fato seja feito todos os cálculos estruturais em softwares que são especializados nisso, software que faz cálculo de simulação de fadiga, enfim, tem diversos softwares de simulação que precisam ser utilizados para que você consiga ter o melhor produto, a melhor concepção de produto. Agora, em relação ao que o produtor deve fazer no campo, manutenção, né, manutenção preventiva diária, manutenção preventiva semanal, mensal, aquela parada de final de ano, ter pessoas capacitadas que conheçam o produto, porque muitas vezes, se você altera o produto, por exemplo, eu vou comprar uma rosca nova para minha máquina, e aí você fala, bom, eu vou economizar a rosca, eu não vou comprar uma rosca original da Casale, porque tem um pessoal aqui que faz uma rosca parecida, tal, eu vou comprar deles. Aí, de repente, você compra uma rosca que ela não tem um padrão nos helicoides, por exemplo, e aí ela tem vibração, ou ela tem acúmulo de ração na frente ou atrás, por exemplo, ou ela tem um espaço diferente entre a pá final que tem ali. Então, só para dar um exemplo, ou seja, aquela peça que não é original, ela pode te trazer baixa durabilidade do produto, porque você vai ter consequências, além, claro, da qualidade de mistura que pode alterar, você tem consequências em todas as engrenagens, no consumo de potência, enfim. Então, basicamente, manutenção. Se for uma manutenção corretiva, fazer com gente capacitada ou com instrução da fábrica, se for necessário, não tiver tempo, precisa fazer no campo, mas com a nossa instrução, né? Por quê? Porque senão, você mudando as características básicas do produto, você tem o risco dele não ter mais essa durabilidade. E claro, vamos falar de lavagem, por exemplo, se sua máquina não tem ela não é toda de inox, por exemplo, a lavagem ela é extremamente importante, você não deixar lá acumulada a ração todo dia à noite. A gente sabe que tem ureia, tem a ração extremamente corrosiva, química, então mesmo no aço inox, né, que a gente coloca em todas as nossas máquinas, o fundo é de aço inox, mesmo ali, o aço inox ele não é 100% inoxidável, não existe, né, então mesmo com o acúmulo do tempo, você pode ter pontos de ferrugem, então essa lavagem também, essa manutenção diária é extremamente importante para garantir a longevidade do produto. A outra pergunta é em relação à tecnologia, né? Acompanhamento da tecnologia. Então, bom,
a gente... Complementação, Mário, na Claro, verdade, claro. eu alonguei a pergunta que foi feita pelo Lucas para fazer uma provocação, né? Até que ponto que a gente quer que uma máquina dure 15 anos, e não assim do ponto de vista de durabilidade, mas assim, eu quero estar trabalhando com uma máquina que muitas vezes já está ultrapassada em relação à tecnologia e eu tenho que estar atenta no mercado. Como que a gente faz esse balanço? Tá, boa pergunta. Bom, a questão da tecnologia, no misturador, as tecnologias de misturador, elas já estão bastante consolidadas há muitos anos, né? A não ser que a gente fale assim, bom, como a Casale trouxe um rotor novo, né? O rotor novo que a Casale trouxe, ele é intercambiável com o rotor, o primeiro lá atrás que foi vendido na máquina. Então, você poderia, por exemplo, adquirir um rotor do modelo novo e colocar na sua máquina e ter a economia de combustível, de potência que a máquina antiga não tinha por ser um rotor diferente. Então, tem coisas que dá para a gente fazer este upgrade, né? No que diz respeito à eletrônica, por exemplo, tem coisas que dá para fazer também, de repente uma balança nova, você pode adquirir uma balança nova, né? Porque a tecnologia do misturador, ela vai evoluindo no que diz respeito a pequenos detalhes que a gente consegue fazer de mudanças e a gente, portanto, pode verificar no seu equipamento se tem algum upgrade que dá para fazer que traga essa melhoria. Mas, no geral, a tecnologia ela já é uma tecnologia bastante consolidada no mundo, né? Então, a gente, como fabricante, tem detalhes técnicos que a gente consegue ter melhores performances em relação ao produto. Então, a gente está à disposição para ajudar nisso aí. Maravilha, muito bom. E já fazendo um link com o nosso próximo convidado, muito obrigada, Mário. A gente vai voltar a bater um papo no final. Queria convidar o José Geraldo, né, da Cooper Citrus, até fazendo um link. O Mário citou sobre peças de reposição original, e é importante também para que a gente tenha agilidade no atendimento, né, e que a disponibilidade dos equipamentos não caiam aí ao longo do ciclo de produção, seja da produção da silagem, seja do confinamento em si, não importa o equipamento, é importante ter bons parceiros, né, como nós temos aí a Cooper Citrus, para que tenha peças disponíveis, para que tenha um time adequado, capacitado para atender o produtor no campo. Então, eu gostaria de dar boas-vindas novamente ao Zé Geraldo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Zé, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre ele, o currículo é longo, viu, gente? Diretor comercial de máquinas da Cooper Citrus, diretor da Assoreval, Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados da Valtra, diretor fundador da AVCCB, Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos, diretor da FUBAB, Fundação de Pesquisas Agroindustriais de Bebedouro. Também é membro do Conselho de Administração da Fundação Abílio Alves de Bebedouro. Ele é formado em Matemática pela FAFIB de Bebedouro, Técnico em Contabilidade pela Escola Vicente César de Bebedouro, MBA em Gestão de Agronegócio pela Fundace, em Ribeirão Preto, e também pela Fundação Dom Cabral, fez o Programa de Desenvolvimento em Gestão. Zé, seja muito bem-vindo à nossa tela, novamente. É um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Jaque, obrigado também ao Mário, a todos vocês. Eu queria só fazer algumas considerações na apresentação do Mário. Eu percebi realmente a sua pergunta com relação a peças, né? Mas, inicialmente, eu entendi que o que foi colocado, como definir o tipo de misturador ideal, como a escolha é importante você definir uma escolha a longo prazo, para que você tome a melhor decisão, mas o que eu mais percebo, o mais importante, nós aqui na distribuição, você entender o equipamento ideal, você configurar o equipamento ideal junto com o produtor, mas, sobretudo, você conseguir entender os diferenciais competitivos, a qualidade do produto em relação aos existentes, porque nós hoje, já que, Mária, todos vocês que estão nos assistindo aí, o próprio Lucas,
a importância de você vender um produto longevo, um produto que te dê segurança, porque você sabe que mesmo no preparo de solo, você plantando, você cultivando, você adubando, você irrigando, você colhendo, você armazenando, essas operações não podem parar. Então, qual o nosso maior compromisso? Eu sempre falo todos os dias para todos os nossos amigos, colaboradores, fornecedores, parceiros, e também clientes. O nosso maior propósito, Jaque, nós temos o compromisso de levar soluções integradas, sustentáveis aos nossos cooperados, clientes, especialmente os pecuaristas, que possam auxiliar no seu processo de produção, na sua jornada. Mas, como a inovação e a tecnologia está no nosso DNA, nosso de vocês, então, todos os nossos serviços que a cooperativa oferece a vocês é para mudar, transformar e melhorar as propriedades em que nós passamos. Desta forma, Jaque, a gente assume um compromisso com todos os pecuaristas e cada vez mais levar essas soluções, levar esse pacote tecnológico, levar o nosso portfólio desde a semente até a armazenagem. Nós temos uma equipe de especialistas em pastagem e nutrição, temos 4 fábricas de rações, e este mês, o nosso tema foi, na nossa revista, vocês receberam ou vão receber, manejo diferenciado, com alta tecnologia e menos custo, é o segredo da nova pecuária. Quando eu vejo vocês fazer a trilha do conhecimento, eu me empolgo de um jeito que eu vejo, você pediu para fazer uma linha do tempo, rapidamente. Eu vivi na fazenda do meu avô, que é já falecido pecuarista, uma pecuária de 1.0. Eu comecei a ver arar terra com bois, com arado de aiveco fazendo risco, com plantio, com matraca. Eu vi tudo isso e vi todo esse processo de evolução, de passar para um arado hidráulico, um cinquentinho, mas primeiro trator Master Ferguson que nós tínhamos lá na fazenda, passar para uma carretinha, o trato na pecuária nós tínhamos, falava-se invernada, né? Nós tínhamos a pecuária de leite e a pecuária de pasto, né? E nós tínhamos invernadas, naquela época, eu me lembro, um gado totalmente orgânico, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, todo esse avanço, eu acompanhei ao longo desses 40, 50 anos, a cooperativa existe desde 76, eu entrei em 78, e vejo quão importante é que a indústria, especialmente vocês, a cada vez mais, no nosso DNA, procurar levar toda essa tecnologia, que ela possa contribuir no seu processo do dia a dia. Eu tenho grandes amigos pecuaristas, os quais estamos assistindo, e muito importante isso. Quanto nós podemos oferecer para que ele possa fazer, e na sua operação, a melhor custo-benefício. Mário, é importante que você tenha, uma fábrica só é forte quando ela tem uma rede forte. E, na verdade, existe hoje essa concepção de a parceria sustentável, sólida, mas tudo isso à disposição de vocês, pecuaristas, para que nós possamos, as máquinas nos seus confinamentos, nas suas pecuárias, estarem disponíveis, com longevidade, que ela tenha a operação, que utilize na operação diária todo o recurso tecnológico, o treinamento dos operadores, na proximidade nossa do pós-venda, enfim, dar segurança, porque essa segurança que leva a todos vocês a tomar a decisão correta, com o distribuidor correto e com a empresa correta, para que nós possamos ter junto o mais importante, o encantamento, a satisfação de todos os nossos clientes e pecuaristas em utilizar os nossos equipamentos. Muito bom, Zé. Acho que você falou 2 palavras-chave, né? Segurança e longevidade, eu acho que são essenciais aí na hora de escolher o confinamento para qualquer atividade, né? Para qualquer trato cultural, seja desde o plantio lá do milho para produzir sua silagem, também é outra operação que não pode parar, né? Você tem a sua janela certa, umidade certa, a temperatura ideal, então, assim, tudo aí se entrelaça no nível de tecnologia e na segurança que a tecnologia que você vai adotar, né, que está diretamente relacionado com a sua eficiência operacional, com o seu resultado. E pegando aí um pouco desse link, né,
a Copercidros, assim como outros players do mercado, já estão pensando a Copercidros tem isso muito forte, que é a solução integrada, né, que você mesmo mencionou, com diversos serviços disponíveis para o produtor, para o pecuarista, e eu estava me lembrando que em alguma FEACOP, a feira da Copercidros, que está deixando saudade aí, mais um ano, possivelmente, a gente vai ficar um pouco só no digital, né, Zé? Exatamente. Mas lá vocês mostraram o serviço, por exemplo, do uso de drones, né? Que é uma prestação de serviço que vocês oferecem para o cooperado, e o cooperado não necessariamente precisa comprar ou ter a expertise aí para fazer algum trato, alguma pulverização específica. É isso, Zé? Como que funciona essa parte de serviço? Exatamente, já que você colocou muito bem, porque, na verdade, desses 38.500 cooperados, 85 dos quais são pequenos e médios. Então, nós temos aqui, como o Mário colocou, nós temos clientes de equipamentos tracionados, equipamentos estacionários e caminhão. Todos os níveis nós temos. Mas, como a gente tem por objetivo levar essa tecnologia, desembarcá-la em todos esses pequenos e médios, nós temos o Geopec, que é uns equipamentos quadriciclos para pecuária, que a gente faz toda a amostragem de solo, nós elaboramos um mapeamento de fertilidade, fazemos toda a distribuição com carretas próprias, que são, assim, locadas por nossos cooperados e pecuaristas, e também nossos caminhões distribuem calcário, gesso com taxa variável, e também nós fazemos todo um processo através dos nossos drones, que é você quer qualquer tipo de cultura, nós temos especialistas que vão até a sua propriedade para mapear. Você quer fazer um plantio de qualquer cultura, a gente vai lá, desenha todo esse mapeamento com drone e orienta com relação à parte de enxurradas, desenha tudo, o ortomosaico, faz tudo certinho para que ele tenha o projeto pronto, com tudo feito isso com tecnologia, que ele possa produzir, ele possa plantar mais na mesma área. Vou dar um exemplo para vocês. Neste mês, nós temos aqui um depoimento de um pecuarista de Tumbiara, que disse que com a tecnologia que foi feita lá, com mapeamento, com má fertilidade, com os nossos especialistas, ele falou assim, eu tinha uma fazenda ano passado, eu tenho outra hoje. Então, isso nos enriquece muito, porque a prestação de serviço, ela é muito importante, levar essa tecnologia, que é muito caro. Você viu aqui na FEACOP, que veio aqui a ministra, você viu um trator de 30 anos, com piloto elétrico lá no campo, sem usar a direção. Então, toda essa tecnologia que a gente nós estamos levando a todos os cooperados que não precisa fazer aquisições e que possa contar com esses serviços, é isso que nos faz diferentes no mercado, de poder não só atender os grandes, mas também levar essa tecnologia, que ele possa ter os mesmos ganhos de eficácia, o mesmo ganho de produtividade, e eu já vi vários cases que as pessoas, cooperados e muitos testemunhos em sítios em café, que usou tecnologia, e ele aumentou aumentou o número de plantas na mesma área, sem aumentar a área. Então, isso que é realmente poder proporcionar ganho de produtividade na irrigação, nos vantes que nós fazemos, no drone, perdão, a gente mapeia com vante, com o drone, por exemplo, numa cultura de cana, que tem um mucuna, que é uma praga, você mapeia, vai depois esse drone com pulverizador ali acoplado e vai naquele momento pulverizar de uma forma isolada e fazer com que você tenha economia na herbicida, para que você tenha ganhos realmente significativos na sua operação. Então, é nesse contexto, Jaqueline, que a gente trabalha para poder levar ao nosso cooperado essa fidelidade, esse serviço que realmente proporciona a todos eles melhorar a sua jornada, a sua produtividade, sem ter que investir. Esse é o nosso maior compromisso, a cada dia ter essa percepção de valor no seu negócio. Então, acho que essa cadeia de valor, você poder, ele entender que ele capturou valor na sua produção usando a tecnologia. Então, isso nos faz no mercado, hoje não é mais FEACOP, já. O princípio ecodigital, você viu ano passado, fomos a primeira a fazer, vocês foram, assim, pioneiros em colocar os equipamentos em 3D,
E, com certeza, este ano, já estamos nos reunindo para que a gente faça um bom planejamento. Eu acho que a palavra planejamento, tanto aí na área industrial, tanto aqui na distribuição, na revenda, e tanto no produtor, o planejamento é muito importante. E eu queria dizer agora, não sei se eu posso continuar, Jaqueline. Pode, fica à vontade. Eu tenho Dizer uma... a todos vocês, Vai lá. nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a cadeia de suprimentos está passando momentos muito difíceis de atender às demandas. Então, você está nos assistindo, pecuarista, realmente é o planejamento de quando eu vou precisar utilizar essa máquina, esse rotor mix, esse misturador, e nós temos também esse planejamento, nós planejamos com vocês. Quem não planeja, você não consegue colher. Eu vou ter este equipamento nesse momento ideal. Nós temos também linhas de crédito especiais na intercooperação com a nossa coligada Credicitrus. Temos recursos próprios que podemos fazer também, várias condições, mas o mais importante é o alinhamento de vocês, das suas demandas, com a nossa equipe comercial, juntamente com a fábrica, para planejar a sua aquisição em tempo hábil, para ter naquele momento a máquina, para que você possa não comprometer a sua atividade, o seu planejamento e atender a sua demanda de expansão, né? Pecuária vive momentos especiais, preços especiais, assim como o café está, o etanol está bombando, milho, soja, todas as commodities. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, só que requer de cada um de nós planejamento para que a gente possa ter o equipamento no momento certo, naquela hora certa, para atender a sua necessidade. É isso aí, Zé. Acho que essa palavra ela é muito feliz, né, da nossa trilha aí, que é o planejamento. E especificamente, se a gente for falar de máquina, a gente está vivendo um momento bastante atípico, né? Assim como a indústria de veículos, com a questão da disponibilidade de aço, de matéria-prima, o abastecimento das indústrias está também passando comprometido. Por um complexo, exatamente. E realmente a demanda está muito grande e os prazos estão muito longos, né? Então, eu acho que esse ponto que você citou vale um destaque, porque a indústria como um todo, ela está trabalhando com prazos longos. Então, se a gente está falando de planejamento para o confinamento 2021, o pecuarista tem que estar bastante atento a isso para não ter surpresa, né, Zé? Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente colocar nessa trilha, porque através do conhecimento, muitos, às vezes, não, realmente é preocupante, mas eu sempre falo que todos nós vivemos essa jornada e tudo é com planejamento e também com execução, com atitude, com decisões. Nós podemos atender, nós estamos no ano passado, quando surgiu a pandemia, fomos muito assertivos, o Mário falou em acuracidade. Acuracidade é tudo. Você não pode errar, você precisa planejar. E como nós vendemos projetos de pivô, hoje vendemos vários projetos de irrigação para aumentar esse manejo diferenciado na pecuária. Então, eu acho que isso é muito importante e nós precisamos falar muito nisso, em tecnologia, proximidade, planejamento e estarmos juntos aí para atender a todos vocês que nos assistem, para que nós possamos levar a melhor solução, para que vocês tenham realmente resultados cada vez mais sustentáveis e que todos possam ganhar com essa tecnologia e com esses serviços. Excelente, Zé. Para a gente já ir seguindo para a pergunta, eu só gostaria de fazer, então, um fechamento, né, com o que você mencionou em relação aos níveis de tecnologia para diferentes tipos de produtores, né, tamanhos de produção. Eu acho que é importante frisar, hoje em dia tem tecnologia para todo mundo, a tecnologia ela está disponível em todas as frentes de trabalho no campo e ela vem evoluindo, obviamente, né, ano a ano, mas ela está disponível, seja pequenas produções, médias, grandes, e o importante é ter um aliado, né, é ter um consultor, um especialista, alguém que possa te auxiliar aí para formatar falando mais especificamente de confinamento, desde a dieta, né, desde a produção de matéria-prima, desde a produção de grãos, para o que você vai tratar no coxo, o que você quer alimentar esse animal, qual que é o seu objetivo com esse animal, quantos dias você quer que esse animal fique no coxo, né? Então, eu acho que tudo é um elo e hoje a tecnologia existe, então isso que é importante, e ela tem as linhas de financiamento que tem disponíveis, seja
via cooperativa, via banco, enfim, elas facilitam muito a vida do produtor nesse planejamento, né? Eu acho que isso é bastante relevante. Obrigada. Importante, que é isso, é importante, você falou, realmente é um conjunto, né? É um conjunto que você, não só do planejamento, mas também as linhas de crédito são muito importantes nesse momento que estão aí paradas, mas nós temos várias alternativas e opções que possam atender às suas necessidades. É para isso que as nossas concessionárias existem, assim como também os agentes financeiros. É isso aí. Bom, bacana. Vamos chamar o Mário e o Lucas para a gente fazer um bate-papo aqui. Oi, Mário. Lucas. Lucas. Ah, bate-papo tá bom, hein? Olá. Bom demais. Lucas, quer começar com aquela sua pergunta? Para a gente aquecer aqui nessa conversa? Então, beleza. Ô, Mário, gostaria que você explorasse um pouco em relação aí a um tipo de equipamento específico. A gente tem visto aí no campo um crescimento muito grande de semi-confinamento, da TIP, né, que é a terminação intensiva a pasto, né? Eu queria que você explorasse que são os diferenciais hoje desses equipamentos, né? Se a gente, dentro de uma logística, a gente pode usufruir de uma forma mais pesada, vamos dizer assim, porque ele não vai estar rodando dentro de uma estrada, às vezes o próprio equipamento tem que entrar dentro de pasto, então tem uma oscilação ali. Quais são os diferenciais que trazem a tecnologia de um equipamento desse aí para o pessoal estar entendendo e buscando a melhor performance dele? Legal. Excelente pergunta, Lucas. A gente vê que hoje, muito provavelmente, já tem mais animal sendo alimentado, comendo no coxo, no pasto, do que em confinamento, né? Tamanho o semi-confinamento, a suplementação a pasto no Brasil. E nós desenvolvemos na Casale em 2015, nós lançamos, 2014 ou 15, agora não estou lembrado, mas nós lançamos o feeder, que é um distribuidor de ração a pasto, que é um equipamento bastante leve, né, e que ele faz a distribuição de ração, é ração seca, né. Então, estamos falando aí de proteinado, enfim, o que já está misturado, né, de ração seca, sem um volumoso, para o animal se alimentar como suplementação em relação ao pasto. Então, hoje a gente tem diversas opções de feeder, né, desse distribuidor, para confinamento, e nós temos um sistema de GPS com balança integrado, né, o Geopack Control, que esse sistema você consegue fazer no pasto toda a programação de localização de cada coxo e você consegue colocar as rotas que você vai fazer a distribuição e depois saber a informação de tudo que aconteceu no campo em relação à operação que foi feita, o horário, etc. Né? Então, isso é controle, isso ajuda muito na gestão no campo. E nós temos diversos tamanhos, desde uma máquina pequena de 2 metros cúbicos, né, uma máquina bem simples, muito econômica, né, e até uma máquina de 20 metros cúbicos montada em caminhão, né, para fazer essa distribuição no pasto. E aí temos também o misturador, né? Para quem não quer fazer uma mistura antes e colocar no distribuidor para levar para o pasto, tem os misturadores. A Rotor Mix, nós temos ela com o kit de suplementação a pasto, né? Até mostrei na minha apresentação, ela está na tela aqui, se vocês quiserem colocar. Ele tem um sistema esse sistema com o eixo tandem, né, que ele é próprio para andar no pasto, em estrada de pasto, né, para o equipamento não tombar e suportar toda a pressão que existe, a movimentação que acontece, para que não prejudique a estrutura do equipamento. Tem célula de carga específica para trabalhar dessa forma também, bastante robusta. E a questão da bica, né, que ela é uma bica escamoteável, aqui você consegue alongar ela para você conseguir chegar uma distância maior no coxo, né, por conta do problema das águas, né, os animais ali têm o pisoteio todo em volta do coxo, então é importante ter essa distância para que não prejudique a estrada ali, né. Então a gente vem desenvolvendo, a gente fez um pré-lançamento no ano passado, a gente vai fazer o lançamento esse ano de uma máquina também
uma nova misturadora mais econômica do que a Rotor Mix também para semi-confinamento, né? E essa vai ser uma opção bastante interessante, que logo o pessoal vai ver aí já tem várias trabalhando no mercado, né? A gente fez lotes pilotos, né, dos diversos tamanhos de produto, e a gente em breve vai ter disponível para venda no mercado, que é uma solução também muito interessante para semi-confinamento, que está explodindo, né? Está crescendo muito semi-confinamento, suplementação a pasto no Brasil, né? Ah, legal, Mário. E acho que é uma tendência muito grande, né? A gente roda aí praticamente o Brasil todo e enxerga principalmente a sinergia da agricultura com a pecuária, como ela vem crescendo muito, né? Então, esse sistema de equipamento que você comentou aí, eu acho que é uma tendência, né? Então, existem fazendas que trabalham com safrinha de grãos, ou a própria safrinha de bois, né? E pode usar um equipamento desse aí para poder tratar dos animais em determinadas áreas. Então, eu acho que isso é bastante interessante. Lucas, até antes eu queria só fazer um adendo, desculpe, que comentar uma solução que existe no mercado, né, que é o coxo de alto consumo, né? Existe essa solução, ela é interessante do ponto de vista logístico, né, para você conseguir ter menos logística para levar a ração para o coxo, né? E aí tem uma coisa que tem que ficar bastante atento, que é a quantidade, quantos metros de coxo você vai ter para os animais se alimentarem, né, nesse coxo de alto consumo, porque os animais eles andam em rebanho, né? E tem os animais que são os dominantes. E aí, geralmente, o que acontece, se você não tem uma boa quantidade de metros, né, de área para esses animais se alimentarem, é que os animais andando em rebanho, os dominantes chegam, comem bastante, e aí começam a ir embora o rebanho, e aí você tem os animais que ficam lá para o final, comem pouco, então você não consegue garantir uma média desse rebanho. Então, de ganho de peso, né? Então, discutindo aí com bastante zootecnista, a gente entende que muitas vezes, né, aquela questão de fazer a conta, né? O que vale a pena? Será que não vale a pena eu continuar levando todo dia lá para o campo esse alimento, mas garantir que todos estão comendo, né, a quantidade adequada, né, para não ter aqueles animais de fundo que estão se alimentando mal, né, simplesmente porque os dominantes que não estão deixando eles se alimentarem, né, e aí você pode ter uma perda muito grande de eficiência no rebanho. Não, excelente. E é um ponto de muita atenção, não só no coxo de alto consumo, mas pensando em qualquer tipo de coxo, né? Por exemplo, só como referência para o pessoal, às vezes, fica em dúvida, né? A gente tem trabalhado aí, por exemplo, um sal mineral de 5 a 6 centímetros, né, de área linear por cabeça e um proteinado de alto consumo de 12 a 15, né, dependendo do tipo de proteinado. Então, realmente, isso é algo importante. Ô, Mário, eu queria comentar um ponto aqui, acho que pegando muito do que você falou, o que o José Geraldo falou também, a Jaque deu uma explanada em alguns pontos. Vou entrar mais do ponto de vista técnico aqui, tentando casar um pouco do que vocês falaram sobre máquinas, né, a importância de manutenção, e a gente que está na ponta lá do confinamento, né, o que é o nosso objetivo como nutricionista, como zootecnista, é que a gente entregue de forma efetiva, eficiente, a quantidade de comida que o boi espera para o dia, né? Então, você comentou muito bem, Mário, lá no início, que boi gosta de rotina, né? Então, horário de trato, frequência de trato, percentual de trato que ele está comendo no dia, né? Qualquer alimento que a gente vai substituir dentro de uma dieta, a gente causa uma queda de consumo, por isso tem que ser bem feito. E como você comentou que o equipamento é o coração, né, e bombeia esse sangue para o coxo, vamos pensar assim, é de suma importância que a estrutura do confinamento dê total condição né? Então não adianta nada eu ter um excelente equipamento, mas eu trabalhar numa estrada que não me dá condição, eu vou ter uma oscilação de célula, eu posso queimar uma célula de um vagão, e eu tenho que jogar naquele coxo 1.000 quilos no dia, por exemplo, e eu estou jogando 900 ou 1.100, né? Então, ou eu vou estar dando menos comida para o animal, então aquele desempenho zootécnico que eu estou esperando não vai acontecer, ou eu estou
tendo um desperdício de comida, eventualmente, nesse sentido. Então, é muito importante, quando a gente for pensar na estrutura do confinamento, a gente tentar ligar todos esses elos, né? E esses elos são importantes porque, no final, o que a gente quer? A gente quer buscar mais resultado por boi, a gente quer que o gado consuma aquilo que a gente está prevendo, porque o ganho de peso tem uma correlação direta ao consumo, né? Toda vez que a gente tem qualquer tipo de problema dentro do confinamento, seja de consumo, horário de trato e frequência de trato, pode ter certeza que em algum momento lá atrás, algum ponto desses que eu comentei, ele não foi eficiente e o boi vai responder no gancho, né? Então, com menor desempenho. Então, eu acho que isso é super interessante, então a gente tentar enxergar isso aí de uma forma mais ampla, né, e não segmentar todas essas relações dentro do confinamento, já que tudo que a gente carrega passa ali pelo misturador, e o misturador leva esse sangue, né, que é a comida de alta qualidade para os animais. Então, só isso que eu queria comentar na parte técnica, assim, a importância de vocês, pecuaristas, estarem atentos sobre esses pontos aí, porque muito se fala de dieta, formulação, mas pouco se vê para a operação que... eu tenho o seguinte lema, a gente ganha o jogo no confinamento na operação. Na dieta, hoje, com o conhecimento que as universidades trazem, isso aí, hoje todo mundo consegue elaborar uma dieta bem feita, né? Ela, obviamente, tem algumas particularidades, a gente tem que existem tecnologias que fazem o animal ganhar mais peso, por exemplo, mas assim, e a operação? Como que a gente vai executar essa operação lá na ponta? E assim funciona para a agricultura da mesma forma, acredito eu. E muito importante a qualidade da matéria-prima, né? Então, não adianta uma máquina de ponta, uma dieta muito bem formulada, equipe treinada, sem ter a qualidade aí da matéria-prima dessa dieta, que é de extrema importância, né, Lucas? A produção também de uma silagem adequada, a conservação dessa silagem, que é essencial, e hoje a gente tem tecnologia para isso e métodos para isso, né? Eu gostaria até de puxar o seu gancho. Na inscrição, um participante fez uma pergunta, o Elitércio, né, Domingues, fez uma pergunta, que se você tiver algo a complementar, que tem a ver com o que você estava falando, o que se deveria ou poderia fazer para diminuir as perdas e desperdícios de alimentos na alimentação de um rebanho? E quais métodos mais utilizados hoje no mercado? Vocês gostariam de comentar, pessoal? Então, beleza, já. Se quiser, eu comento aqui. A pergunta é um pouco aberta, mas vou tentar trazer para o confinamento aí, né? Eu acho o seguinte, assim, desperdício de ração dentro do confinamento, obviamente a gente vai aumentar o custo, né? E aumentar o custo da roupa produzida, no final o resultado do animal vai ser menor, o pecuarista vai ganhar mais dinheiro. No fim, é isso aí. Existem formas hoje de a gente, né, existem vários tipos de manejo, vamos falar um pouco de manejo de coxo, né? Então, basicamente, hoje a gente tem trabalhado com manejo de coxo limpo, né? O que é manejo de coxo limpo? Eu sempre vou buscar que, num período de 24 horas, né, o animal se alimente daquilo que eu estou proporcionando e dando como alimento para ele, e no início do dia ou da madrugada que a gente vai fazer o score de coxo, a gente tenha menos desperdício possível, ou seja, a gente tenha só aquele farelinho no fundo do coxo. Então, isso é uma forma de a gente controlar a alimentação subindo ou descendo, né, essa quantidade de comida conforme os animais forem sugerindo que a gente aumente a frequência de alimentação, com certeza isso a gente vai ter um desperdício de comida muito menor que se a gente fizesse um manejo de coxo ad libido, ou seja, joga aquela ração lá, né, o animal não comeu, tira, depois joga de novo. Isso é muito pouco utilizado, mas ainda se tem. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, o manejo de coxo é algo importante, isso tem um impacto muito, muito grande. O horário dos tratos, né, o horário de trato também é um negócio que é difícil você ver na prática, mas assim, quando os confinamentos tendem a respeitar, e quando eu falo horário de trato, não é todos os caminhões ou todos os equipamentos têm que sair 6 horas para tratar todo mundo, não. É cada baia ou cada linha é comer naquele horário todos os dias, né? Porque é bem diferente. Ah, todo mundo saiu tratar às 6, mas
Será que a baia A1 está comendo todo dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que seja, dependendo da rotina do confinamento? Então, isso tem um impacto também bastante grande, né? E a questão da qualidade, né? Existem alguns pontos que ajudam também na questão da qualidade da alimentação. Então, por exemplo, coxo coberto é algo que ajuda bastante, principalmente em períodos chuvosos, em regiões que chove muito, né? Então, tudo isso tende a pegar essa visão de manejo de coxo e tender a ter mais resultado por boi. E complementando rapidamente, puxar a sardinha para o nosso lado aqui, a qualidade da mistura, né? Se você não tem uma boa qualidade de mistura, o animal ele vai conseguir selecionar e aí você vai ter desperdício, porque vai sobrar a ração, vai sobrar fibra no coxo, ele vai comer o que ele quer, que é mais gostoso, né? Então você vai ter disputa entre os animais, né? Para comer onde que tem mais proteína, onde tem mais ração. Então, assim, é muito importante que você tenha todos os dias na sua operação aquela quantidade correta dentro do misturador, para que ele, né, aquela questão da ração formulada, ser a ração que foi colocada dentro do misturador e que vai ser depois a distribuída, e que você tenha um misturador que vai conseguir fazer uma boa mistura do começo ao fim, desde o primeiro animal que vai comer lá no primeiro coxo até o final do coxo, quando terminar o misturador, né? Quando terminar de descarregar. Isso é imprescindível para o animal não conseguir escolher o alimento e, portanto, você quase raspar o coxo, né? Chegar naquele limite que o Lucas falou de consumo ótimo para que você tenha um melhor aproveitamento do alimento. Muito bom. Zé, quer fazer algum comentário? Realmente, analisando todas as considerações que o Mário fez, que o Lucas fez, realmente eu fico assim, muito satisfeito de ver como a gente tem todo esse manejo, essa orientação, porque o que o Mário falou, a gente tem que realmente estar muito preocupado com a qualidade dessa mistura, o equipar, enfim, são tantos atributos, Lucas, que você, realmente o desperdício nunca é bom, e você, quanto mais você economiza, você contribui nessa nutrição do animal, né, ganho de peso diário, com controles efetivos. Então, isso realmente são diferenciais que dá uma somatória no final do término do boi para ir para o frigorífico muito, muito forte. Isso é realmente muito... Você que tem software de gestão que auxilia todos os confinadores aí do Brasil, demonstra isso e necessário isso. Eficácia mesmo, para que você produza mais, menor custo e tenha realmente resultados. Eu acho, Jaqueline, Mário e Lucas, essa trilha do conhecimento, eu concluo que realmente eu fiquei muito feliz pelo convite de entender quão importante é levar esse bate-papo tão descontraído, mas, sobretudo, muito produtivo, muito tecnológico, muito focado, mas, sobretudo, levando cada vez mais essas soluções, essas informações que auxiliam a todos vocês que estão nos assistindo a tomar a melhor decisão no momento certo, com planejamento e juntos, né? Sempre juntos. Eu acho que essa parceria de um lado aí, o Lucas, com a Prodap, a Casale, Copercitrus, vocês, não existe empresa sem cliente. E nosso maior patrimônio, nosso maior ativo são vocês. Vocês, clientes, nós temos que cada vez mais estudar, Mário, buscar, vocês são preparados, buscar, ver essa jornada da inovação todos os dias, Lucas, para que a gente possa cada vez mais levar esse pacote tecnológico e poder produzir mais, cada vez mais. É isso que faz diferença hoje no mercado, de poder contribuir nesse processo produtivo. Então, parabéns a todos vocês. Obrigada, Zé Geraldo. Parabéns você por toda essa bagagem, esse ensinamento que você nos transmite. A cada conversa a gente aprende um monte de coisa contigo, então é um prazer estar aqui com você essa noite. Então, eu gostaria de chamar o Mário e o Lucas para a gente já indo encerrar a nossa noite, né? Para um breve agradecimento, encerramento, uma palavra de encerramento aí, para eu puxar o fechamento. Obrigada.
Obrigado. Legal, eu agradeço a todos pela presença, né, de estar aqui com a gente hoje. Agradeço Jaqueline, o Guerra, o Lucas pelo convite. Zé Geraldo, muito obrigado, foi um prazer estar aqui, uma honra estar dividindo a noite aqui contigo. Aprendi muito, como sempre, né? Você é um cara que tem muita história, muito respeitado por todos, né? Então, você ter conseguido, né, esse tempo para a gente, realmente, a gente é muito grato, tá? E quero, então, deixar a todos o convite para seguir a Casale nas redes sociais, a Casale Brasil. Acompanhe as novidades lá, a gente está sempre postando dicas de como operar no confinamento, fotos bonitas, e, enfim, acompanhe a gente lá. E a gente está à disposição, nosso time está à disposição para atendê-los, para ajudar na melhor decisão, verificar qual que é o melhor equipamento para você, seja do tipo de mistura, seja o dimensionamento. Nosso time está preparado, a gente é especialista nisso, né? Então contem com a Casale aí para o seu crescimento, para aumentar a lucratividade do seu confinamento. Obrigado, boa noite, parabéns, Jaqueline, Guerra, a todos, pela trilha do conhecimento da Casale e da Prodap. Obrigado. Mário, novamente gostaria de agradecer, Zé Geraldo, Mário, pela presença. Foi um bate-papo muito gostoso, muito gratificante e com um grande aprendizado aí para todos. É uma pena, o Lucas caiu, mas gostaria até de fazer o encerramento também pelo lado da Prodap. Agradecer a todos, tenho certeza que estão todos à disposição aí para atendê-los em qualquer assunto que for necessário aí, que lhes cabe, tá? E agradeço a todos pela participação, mantivemos aí constantemente a audiência da nossa live, isso é muito bom, quer dizer que o conteúdo está sendo relevante, que vocês estão mantendo o pessoal atento, então, parabéns a todos, e agradecer também ao Guerra, que não está aqui com a gente hoje, que também é um dos organizadores e idealizadores desse evento, mas na próxima live ele vai estar aqui com a gente certamente. E por falar em próxima live, eu acho que seria pertinente eu já falar daqui qual que será o próximo assunto. Eu me perdi nas minhas anotações aqui. Se alguém puder me ajudar. Nos avise, Jaque, que eu quero assistir. Eu gostei muito. Olha, parabéns, Mário, parabéns, Jaqueline. Eu acho que realmente eu fico assim muito satisfeito e quero mais uma vez reiterar e dizer a vocês, continue sempre assim. Realmente, esse legado de tecnologia, proximidade, e eu falo sempre em relacionamento, né? Eu tenho conquistei ao longo desses anos o grande legado do relacionamento, você construir essa relação de confiança, que é importante nos negócios, independente de você ter, acredito que o relacionamento, essa construção, assim, ao longo desses anos, com todos vocês, ela dá cada vez mais segurança e dá aos nossos clientes e pecuaristas para que eles tomem a melhor decisão. Parabéns, continue, conte conosco sempre. Ô, Obrigada. Lucas. Ó, o Lucas retornando aí para dar um abraço em todos. Apareci aqui, a internet do Mato Grosso não me ajudou agora no finalzinho. Não, mas excelente aí, prazer aí, José Geraldo, Mário e a Jaque, e participar aí com vocês. Acho que trouxe bastante informação e a gente fica disponível aí para tirar qualquer dúvida, o que precisarem, então 100% à disposição, tanto eu quanto a Prodap aqui. Obrigada. Ok, Lucas. Vou fechar só com o tema, então, gente, já me mandaram aqui. Próxima live vai ser dia 25/3, então fiquem atentos, a gente já vai divulgar os convidados. O tema vai ser planejamento de insumos para o confinamento, tá? E depois, em abril, a gente tem o tema de planejamento da estratégia nutricional, e vamos seguindo em diante, são 7 temas para vocês. Então, próximo, planejamento de insumos para o confinamento, fiquem ligados, dia 25/3. Obrigada a todos, uma boa noite, fiquem bem. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Pessoal. Obrigado, um abraço. abraço.